No programa Liga de Ouro da CMTV, o Futebol Clube do Porto Arouca voltou a ser tema com o foco a estar em Mehdi Taremi. Em causa estão aquilo que os entendem ser as constantes simulações do avançado portista e que mereceu a pronta defesa de Rodolfo Reis. O comentador afeta ao Futebol Clube do Porto, farto dos ataques dos cartilheiros do Benfica a Taremi, lembrou as célebres palavras de Eusébio, em que chegou a confessar ter recorrido a certas artimanhas para enganar os árbitros e conseguir penaltis. Rodolfo Reis lembrou também as declarações de Manuel Vilarinho, antigo presidente do Benfica, que revelou que os encarnados apresentaram certidões falsas para fugir a impostos e que por isso deveriam ter descido divisão. O comentador dos Dragões recordou também o jogo em que o Benfica enfrentou a Bessade, que entrou em campo com 9 jogadores, e ainda a morte de um adepto do Sporting num jogo da Taça de Portugal. Rodolfo Reis recordou os vários processos que o Benfica tem em tribunal e conclui que tudo isto, na sua ótica, prejudica muito mais o futebol português do que eventuais simulações de Taremi. Palavras que revoltaram José Calado, que se indignou sobretudo com o facto de Rodolfo Reis ter evocado o nome de Eusébio. No que diz respeito a casos em tribunal, Calado respondeu dizendo que os casos do Futebol Clube do Porto davam para fazer uma enciclopédia. Disseste que tinhas escrito algumas coisas durante a viagem de comboio para Lisboa. Agora é o momento para dizer-se aquilo que queres dizer. Em primeiro lugar, quero dizer que e se fosse para o Calado, eu dizia que era para o Calado aqui, sem dúvida absolutamente nenhuma, mas é para o Mauro e outros cartilheiros do Benfica, que estão sempre a falar no Taremi, o Taremi atira-se, que isto do Xavier, se calhar depois vocês falam, porque isto meteu-me nojo, e quando me mete nojo nem quero falar da pessoa. É que o Carlos Xavier meteu-me nojo. E como me meteu nojo, eu nem vou falar do Carlos Xavier. E portanto, o que eu vou dizer é que o senhor Eusébio, foi enganando os árbitros, isto foi numa entrevista que ele deu para a televisão, foi enganando os árbitros quando estava o resultado 0-0. Tinha que arranjar maneira, muitas vezes, os adversários não me tocavam, mas eu caía, mas tinha que saber cair. Se houvesse um penalti ou livre, ele a jogar contra o Benfica, atirava a bola ao lado. Isto sim foi fazer mal ao futebol português. Manuel Vilarinho, ex-presidente do Benfica, diz: o Benfica devia impostos, apresentava certidões falsas, permitiu-nos disputar o campeonato da primeira divisão, um ano ou dois que o Benfica não devia ter disputado porque as certidões eram falsas. As altas instâncias do futebol tinham que relegar o Benfica lá para baixo, ou seja, a segunda divisão. Isto sim foi fazer mal ao futebol português. Belenenses 0, Benfica 7. Azuis, Belenenses entrou com 9 jogadores em campo e abandonaram o jogo por falta de jogadores no arranque do segundo tempo. Isto sim foi fazer mal ao futebol português, não só em Portugal, nem na Europa, nem no mundo. Sporting Benfica, final da Taça de Portugal, adeptos do Benfica em pleno estádio mataram um adepto do Sporting. Isto sim é fazer mal ao futebol português. Processos do Benfica em tribunal. Não vamos aí. Saco Azul, e-mails, voucher, Operação Lex, Etopeira, jogos viciados, Malachau. Isto sim foi fazer mal ao futebol português. 4 presidentes do Benfica, e não vou dizer os nomes, foram presos. Porta 18, um senhor chamado José Carriço, que era, à data, diretor do Departamento de Apoio aos Jogadores, num automóvel do Benfica, foi apanhado com droga. Isto sim é fazer mal ao futebol português. Taremi, o que eu posso dizer do Taremi? O Taremi, qualquer outro jogador do Benfica, do Porto, do Sporting, do Cascalheira, pode fazer o que quiser dentro do campo, atirar-se para o chão, mergulhar, saltar. Tem um árbitro e há leis. E o árbitro diz: sim senhora, levas um amarelo e levas um vermelho, vai para a rua que não te aceito isto. Tem todo o direito de fazer isto, o árbitro. E o Taremi tem todo o direito de tentar enganar. É uma pura realidade, tem todo o direito. Agora, se for descoberto, se na realidade ele faz isto, vai ser castigado e é bem castigado. Concordo com isso. Estas declarações aconteceram na Sporting TV, mas como o Globo centrou-se aqui no Benfica, eu vou dar a Não, mas também queria dizer do Sporting, o ataque à academia do Sporting. Isto sim foi prejudicar o futebol português de uma maneira vil, e não foi só em Portugal, nem na Europa, foi no mundo. Isto foi uma realidade. Atacaram e bateram nos jogadores do Sporting dentro do balneário. Achas que pode ser feita uma comparação entre estes casos que fazer mal. o Rodolfo elencou?
Zinchenko e a questão de Taremi, a forma como o acusam de simular faltas? Primeiro, nem sei porque é que o Rodolfo vai falar do Benfica em relação ao Taremi. Foi por causa dos... eu vim só falar do Benfica. Tu sabes que eu só falo dos momentos sérios que me perguntam. O que eu te vou dizer é que teve a ver com o Mauro, com quem eu pessoalmente não tenho, Mauros e outros Mauros, não só escrito como falado, em que vem falar sempre do Taremi, sempre a prejudicar o Taremi, para o Taremi não conseguir ter as qualidades que tem, prejudicando-se só com o Porto. E por isso é que eu estou a falar, só por isso. Todos, sim. Não sei porque é que vêm lancar estas coisas todas. É por isso que estou a dizer. Mas pronto, foram preciso 4 páginas para falar do Benfica. Não é 4 páginas, eu é que escrevi. Para falar do Futebol do Porto. E porquê que eu falei no Manel Vilarinho, para dizer, eu falei no Manel Vilarinho, e escrevi porque foi as palavras dele, não são minhas. Eu tive a ouvir-te. Escrevi do Eusébio, foi as palavras dele, não são minhas. Eu estive a ouvir-te, tranquilo, a falar do Benfica durante 4 páginas. Se fosse para falar do Futebol do Porto, precisávamos de uma enciclopédia. Por isso, olha, eu tenho não uma vais página por aí. que tem 7 casos. Sacas de e-mails. Não vais por aí, porque para falar do Futebol do Porto teríamos que ter aqui uma enciclopédia. Depois, acho que é um sacrilégio para falar ou para defender o Taremi ir buscar o grande Eusébio. Então o sacrilégio. Isso é um sacrilégio. Ele disse isto. O Eusébio disse isto, mas tirava para o chão. Quero lá saber. Tu queres comparar o quê? O que foi o Eusébio, ou o que significa o Eusébio? Eu quero lá saber o que foi o Eusébio. Eu quero lá saber. E ele diz isto, rapaz. Ele diz isto, pá. Estás a comparar. Diz-me uma coisa, eu estou a comparar jogadores. Não. Tu estás a falar. Eu estou a comparar jogadores. Tu para defenderes o Taremi. Estou a comparar a qualidade dos jogadores. Vieste falar do Eusébio. Eu estou a comparar a qualidade dos jogadores. Estou a comparar o que diz o Eusébio. O que o Eusébio disse. E o que dizem os cartilheiros do Benfica. O que dizem os cartilheiros do Benfica. Porque é verdade, está aqui. Para falar do Taremi. Está aqui, escrevi eu falar do Taremi. a ler o que ele disse. Olha, está aqui tudo. Tem que haver limites, Rodolfo. Não tem limites nenhum. O Eusébio disse isto. Se disse isto, está aqui. Não tem que haver limites nenhum. Não, senhora. Tem que haver limites para os cartilheiros do Benfica. Podes falar do cartilheiros do Benfica tem que haver limites. Mas sabes uma coisa? Tem que haver limites para os cartilheiros do Benfica. Sabes uma coisa? Vocês falam muito das cartilhas. Mas quem tem cartilhas são vocês, a maior parte de vocês, todas as semanas. Eu não estou a falar de ti. Temos um limite de tempo. Eu não estou a falar de ti. Queres falar de cartilhas? Queres falar de cartilhas? Em relação ao limite de E tempo. todas as semanas dizem o mesmo. Queres falar de cartilhas? Gostam de falar dos cartilhas do Benfica. Calado, queres falar de cartilhas? Não é calado, tu não tens que falar do Eusébio. Queres falar de cartilhas? Não tens que falar do Eusébio. Companheiro e amigo, queres falar de cartilhas? Não tens que falar do Eusébio. Temos aqui o limite de tempo. Fala do Eusébio sempre que me apetecer e eu quiser. Fala do Eusébio sempre que eu quiser. Falarem do Eusébio para defender o Taremi, acho isso O nojento. Eusébio disse isto. Podemos ouvir o Otávio Machado e o Ricardo falar sobre esta questão? Podemos? José Calado e Rodolfo vão deixar o Ricardo e o Otávio também falar sobre esta questão ou não? É porque temos mesmo um limite de tempo. Em relação a esta polémica,